A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Ai, gente, bom dia, Pedro, bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Pedrão, bom te ver. Bom te ver, toda hora eles somem, né? Eles fazem, como é que é a escala, como é que... ele tá lendo meu livro lá, do Poder dos Gatos na cura das doenças. Bom. Gente, um bom dia pra vocês, começa o teu dia levantando a cabeça, olha pra cima. Quantas vezes eu falei nos programas que é para olhar para o alto? Não, mas não é fictício, não. Coloca mesmo seus olhos para cima, que começa a melhorar o sistema nervoso central, que elimina a depressão. Isso é PNL, viu? Então, o nervo óptico, quando você movimenta ele para baixo o tempo todo, você acaba caindo em depressão e não sabe por quê. Fica mal-humorado, sem disposição física e mental, tem que olhar para cima. E essas pessoas que andam com o celular o tempo todo? Pois é, isso que a gente fala o tempo todo. Nós já falamos assim, isso. É uma necessidade muito estranha de caminhar o tempo todo com foninho de ouvido e o tempo todo olhando para o celular, assim, fora do mundo. Não aceita o mundo, não quer olhar ao redor, não quer perceber outras pessoas, não quer perceber o mundo. Então, assim, tenta viver um pouquinho, assim, dá um tempo, guarda o celular e anda pela rua olhando, observando as coisas. Fica no aqui e agora, não foge do teu mundo, viu? Não foge até de você mesmo. Porque quando você ouve música o tempo todo, ou filminho o tempo todo, você acaba fugindo dos seus próprios pensamentos. E os seus pensamentos, eles são a indicação daquilo que você tem de sentimentos e de crenças. Se você não se permite perceber que tipo de pensamentos você tem durante o dia, você também não sabe que karma, né? Ou seja, causa e efeito que você está jogando para frente para colher depois. Porque pensamento é força criadora. Quando eu falo nos programas que todas as doenças têm cura, em qualquer idade, em qualquer época, muita gente, infelizmente, diz que eu sou sonhadora, otimista demais. Como pode dizer isso, não é? Isso já não é mais questão de fé, isso já é questão de conhecimento. Se você estudar profundamente o pensamento e as emoções quimicamente que atua sobre o organismo, sobre as glândulas, sobre as enzimas do corpo, você verá que não é só fé. Claro que eu tenho fé. Graças a Deus, eu tenho muita fé. Sim, eu não vou desistir. Eu acredito no melhor. Eu acredito no meu país. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que todo mundo quebra a cara, volta a fazer besteira, mas depois se levanta e entende o certo e o errado. Todo mundo. Agora, se você perde a fé nas pessoas, se você foge das pessoas, se você quer mandar em todo mundo porque teus pensamentos são os melhores, então você já está fora da casinha. Claro que doenças, ontem foi muito bonita a palestra dos capricornianos, né? Ontem estava lotado de capricornianos e... Agora é quinta-feira? Agora é aquário. É de aquário, né? Quinta-feira, às 20h agora, lá na Vila Mariana, são todos os aquarianos. Se inscrevam, hein? No dia 28, os piscianos. E foi magnífica, porque... Todos aqueles capricornianos que tem uma fama danada, né? Ontem, aquela fama de... 28, Lu. Você fez uma cara... 28. Você vai começar de novo? Eu não falei pra você já. Tá vendo? Olha, você fui deixado pra trás. Olha o site, menino. Ele fez uma cara tipo, que isso? Dia 28? Vai reiniciar a sequência do signo. A maratona zodiacal, né? Que olha, foi um sucesso. Foi um sucesso, lutou o salão. Eu recebi muitos e-mails das pessoas, quando vai ter de novo tal signo? Agora vai recomeçar, maravilha. E ontem foi bonito, porque 4 pessoas faziam aniversário ontem. E aí todo mundo cantou parabéns, e só capricornianos. Gente...
eu sempre pego no pé dos Capricórnios, né? Que eles são meio serião e tal, e friozão, porque eles são as estruturas, eles são os professores. Mas quando juntou ontem quase 70, né? Quase 70 capricornianos, meu... Como eles são palhaços. Gente, o bom humor do Capricórnio é de invejar. Olha, Sagitário que se cuide. Porque foi a palestra de Sagitário e foi muito gracinha também. Todas as palestras, bom, né? Assim... Quando você fez a nossa, você teve que usar óculos escuros, né? De leão. O brilho solar era muito grande. Olha só. Gente... Não, do leão eu já falei aqui que eu fiquei surpresa, porque todo mundo quietinho. Parecia um monte de gatinho no auditório, né? Agora, gente, é maravilhoso quando você consegue juntar várias pessoas a fins de se conhecer melhor. Porque você pode fazer terapia, fazer o seu mapa, que é importante e necessário, mas quando a gente fala especificamente de você para pensar e ver pessoas que fazem as mesmas coisas que você sentado do teu lado. E aí você, quando eu vou falando, né, tem uns que falam, não, eu não sou assim. Aí entra a projeção, né? Entra a projeção e entra aquela coisa de negação. Aí eu começo a mostrar, mas você faz isto e isto e isto. Ah, sim, isso eu faço, que é do signo. Claro que muda, aparentemente muda alguma coisa por causa do ascendente, da lua e tal. Mas o tópico, linha do signo, isso é uma influência. Então é fantástico, porque Deus... fez tudo tão perfeito, fez um sincronismo, e cada um, porque assim, nós somos agentes de Deus, Sim. Né? Aí Deus falou assim, olha, você vai ser de leão, e você vai fazer um monte de coisa aí pra azucrinar o povo. É verdade. Não é? E aí o escorpião ali, né, o Pedro, vai ficar quietinho, observando e questionando, porque enquanto as pessoas aceitam tudo, o escorpião não aceita não. Ele quer ver novo e ninguém manda no escorpião e ele é livre. E aí ele se recua, aí ele finge que tá preso, mas ele gosta da liberdade total. Aí vem o outro. Então, quando junta todo mundo e um fica mais meigo, o outro mais firme, o outro mais livre, o outro mais preso, o que acontece? Formam essas 12 energias fantásticas. São 12 energias que, se elas se compreenderem e aprenderem umas com as outras, elas verão que o que falta em um, o outro tem. E quem tem que ir avante, vai para frente. Quem tem que ficar segurando o povo lá atrás, fica lá atrás. Então é um grupo, é uma egrégora que trabalha. Não tem nada no universo, não tem crença nenhuma e não tem nada na Terra que seja à toa. Com certeza. Não tem, tudo tem um porquê. O universo é muito justo. É muito lindo. A engrenagem do é uma universo, engrenagem, você usou a palavra. Ela encaixa perfeita, tudo. Por coisas que você não vê, a engrenagem encaixou ali. Acho que todo mundo tinha que estudar astrologia. É verdade. Olha só, astrologia e medicina. Posso falar uma coisa? Fala. Você falou sobre o mapa, né? Uma pessoa querida que foi pai recentemente, o mapa, né? Logo assim, me pediram para eu fazer, logo quando eu nascesse, o mapa da criança, né? Então, no dia, ali na hora, a gente fez tal. E passei para o astrólogo depois, né? Que foi o Tadeu, que ele foi... Revisão profunda. Ele fez uma explicação técnica, né? Que embora você já tivesse feito, né? A Cris já tinha feito. Estava escrito assim, que ele vai ser um grande líder, dirigente de multidões, comunicação, enfim, o mapa muito forte na área de comunicação. Mas, para acontecer isso, teria que haver um gatilho, né? Aí, para ele conseguir chegar a isso, ele teria que desmamar logo cedo. Antes dos 2 anos de idade. 2 anos de idade. E eu brinquei com a pessoa, com o pai da criança, e falei, olha, o mapa dele é assim, assim, assado, provavelmente tem que fazer isso, isso, isso. 1 mês de nascido, a mãe teve um problema, teve que ir para o hospital e não pôde dar mais mamar para a criança. Pronto, consumou. Aí que legal. Entrou mamadeira. Aí quando eu falei para a pessoa, olha, você viu, o mapa se conscientizou, né, ele se concretizou. Não pode, não sei o quê.
Mas o universo é justo. Não tem nada Não errado. tem nada errado. É impressionante. Foi para mamadeira, não pôde mais mamar. Deixa eu pro mapa explicar. se Isso daí que você concretizar. falou, muita gente que já estuda isso entendeu. Mas algumas pessoas não eu estão sei. Então entendendo. explica, por favor. favor. Assim, olha só. Existem as fases de desenvolvimento das crianças, segundo a psicanálise O seu livro e tudo. explica no volume 3. Isso, exatamente. E de 0 a 2 anos de idade é a fase oral. Isso é uma ciência, né? Então, a criança, nessa época, é muito importante como dar de mamar. Então, seja na mamadeira, seja no peito, a mamãe tem que ficar olhando nos olhinhos da criança, que eu já falei milhões de vezes isso, tá nos meus livros, para que a criança não seja obesa e tem que olhar nos olhos e não pode conversar com ninguém, tem que se isolar para poder dar de mamar nesses 2 primeiros anos, que a criança precisa só daquela pessoa que dá de mamar. E se rompe a mamada repentinamente nesse período, que não completa, não fecha uma gestalt que a gente fala, né? Essa criança, ela fica sentindo uma falta de algo. É como se tivessem tirado o direito dela mamar e ter o prazer dela até a finalização para entrar de 2 a 4 anos, que é a outra fase. Então, quando rompe a mamada, fica no inconsciente da criança uma coisa incompleta. E fica a coisa da boca. Então, tudo será pela boca. Ou seja, lado negativo da fase oral... Isso que eu ia perguntar, né? Olha só, o lado negativo, quando a mamada foi cortada, quando mamãe não pôde dar de mamar, quando tinha muita confusão, bagunça, não tinha os olhos da mamãe, quando porcariada de 0 a 2 anos, a criança vai ser gritona, bocuda, ou fechada de tudo que não fala com ninguém, ou rói unhas, né? Ou tem compulsão alimentar. Ou vícios. Vícios pela boca. Cigarro, alcoolismo. Maconha e outras coisas. Exatamente. Esse é o lado negativo. É o lado negativo. É aquele que busca o prazer do bico do peito da mãe para sempre, através das drogas que vão pela boca. Então é bem interessante que quando essas pessoas começam a ter autoconhecimento e elas entendem que no mapa delas, elas teriam que dar palestras, cantar, ser dentista, Professor, palestrante, comunicador de rádio, né? Então, nós começamos a partir você, a enfermeira que dava mamadeira para você, porque mamãe, você ficou doentinho, ficou no hospital quando nasceu, não foi? Foi hérnia, né? Com 15 dias eu operei a hérnia, com mais 15 eu operei do outro lado. E mamãe ia de vez em quando no hospital ali todo dia e tal. E aí ele foi amamentado por uma enfermeira maravilhosa que chamava ele de... eu vou dar um apelido, Sansão. Olha só, gente, o Pedro... Tudo vai te chamar de Sansão. Mas ele era agora. bebê, viu, Pedro? Bebezinho. Bom, é por causa dos cabelinhos, que era tudo grandão. E olha só, quando uma pessoa começa a entender quem ela é, o que ela precisa fazer, o que ela gosta verdadeiramente, no caso da fase oral, então ela vai em direção a se comunicar, a fazer coisas artísticas falando, se comunicando, cantando, sendo dentista que lida com boca, e automaticamente a pessoa vai parando de beber, parando de fumar, parando de ter bulimia, compulsão alimentar ou qualquer outra porcariada pela boca. Ou seja, começa a diminuir até as agressividades verbais. Ou, se a pessoa era travada e não conseguia falar com ninguém, devido a essas falta de maternagem perfeita, né, de 0 a 2 anos, então o calado de tudo, ele também é um orador. É que ele está com alguma coisa negativa na fala. E quando você olha o mapa astrológico da pessoa, que está travada, que ela não fala, é tímida, não gagueja ou é fanha, não importa. Você vê lá um Mercúrio queimado, mas isso é com a Serena Salgado, É com Tadeu. é com Tadeu, é com Alisson, né? Que o programa aqui é de linguagem do corpo. Só que a linguagem do corpo associada à astrologia. Por quê? Porque a astrologia fala do corpo, do movimento, da saúde, das características físicas. E é milenar. E os planetas todos têm influência na nossa saúde, na nossa vida, devido aos minerais, né? Tem. Por mais, tá? Por mais que os religiosos não queiram aceitar que esses conhecimentos fazem parte de Deus, a gente continua ensinando. Por quê? Se as pessoas perderem o medo
de olhar a verdade, elas vão ver que Jesus, Buda, trocentas pessoas sensacionais que Deus colocou na Terra, conhecia tudo isso, né? E aí as pessoas vão sendo tiradas, não pode mais ter esses conhecimentos, porque quanto mais você conhece sobre você, e sabe que existe cura, e sabe que existe um poder interno, você não vai mais precisar de remédios. Você não vai mais precisar de hospitais. E isso não é nada bom para muita gente. Então, existe... Não, os pessoal fala aí da conspiração, não sei o que, tá? Vamos esquecer esse negócio. Mas que existe, sim, um produto que manipula por baixo para que as pessoas se mantenham doentes, é uma realidade. Quando a gente chega... Infelizmente, muitos médicos, infelizmente, porque tem muitos médicos já atualizados, francos, sinceros, estudados, conhecedores de que a mente mata, que a mente cura. Tem um monte. Nós temos vários. Um monte. Lá no Instituto tem um monte. Agora, muitos médicos que só acreditam na doença. Eles não acreditam na cura. E eles acham mesmo que aquilo que eles estudaram chega naquele limite e não tem mais jeito. Então... Quando você chega em alguns médicos e que eles limitam a tua vida, e eles decretam que por causa da tua idade, decretaram. Né? Ah, você tem tal idade? Os ossos ficam assim mesmo. Ah, quantos anos você tem? Aí você fala a idade, ferrou, né? Começa a deteriorar. Tá deteriorando, é assim mesmo, nessa idade é assim mesmo. O que acontece com uma pessoa que não tem autoconhecimento, que não tem fé e que não conhece a metafísica da saúde ou a linguagem do corpo, que é a mesma coisa? Ela acredita no médico e ela vai destruindo a vida dela e ela passa a se cuidar exageradamente, já com uma leve depressão. Por quê? Alguma coisa foi tirada dela. Foi tirada uma parte da vida, da juventude dela, porque o médico disse, olha, isto é assim mesmo. Daqui para frente é usar prótese. Daqui para frente é óculos. Daqui para frente é você tomar remédio para... Sabe? Gente, por favor, por favor, por favor. Cada vez que um médico disser isso para você, respeite-o porque ele não tem culpa. Ele mesmo, ele é doente da cabeça, tá? Os médicos estão doentes da alma. Claro que grandes médicos, centenas de médicos pelo mundo, já não estão mais doentes da alma. Eles acreditam que o ser humano tem recuperação, mesmo quando outros dizem que aquilo não tem mais jeito. E aqui no Brasil tem médico pra caramba, holístico, espiritualizado, que não só tem fé, mas ele tem conhecimento de que seu pensamento explora o seu corpo, produz enzimas, e ele mesmo receita para você tirar férias, ele receita para você se amar mais, tomar um tranquilizante natural, de você mudar de vida. Tem muito médico que fala, você está infeliz com a sua vida. Procure um psicólogo. Tá cheio de médico assim, que sabe que aquilo é da cabeça. Não, eu ia falar que aquela capa branca tem um poder de sugestionamento. O avental branco, né? Aquele avental branco tem um poder de sugestionamento tremendo. Se chama alfagenia, exatamente, que é hipnose. Então você vê alguém de avental branco, parece que tem um certo poder no inconsciente. E tem, porque isso é ensinado desde criança. Você vê, olha, tanto olha só, o que eu vou falar, quem tem cachorro e gato sabe o que eu vou falar. Quando você chega, tem animais que quando vê o veterinário vestido de avental branco ou de branco, eles ficam apavorados, porque sabe o que é aquilo, sabe que vai invadir o corpinho dele, sabe que vai talvez machucar, ou que vai perder a privacidade. Quando o veterinário vem com roupa normal, eles ficam quietinhos. Então, realmente, o poder do avental branco, até os animais sabem que aquela pessoa é poderosa e vai dominar, né? Então, gente, eu não estou falando contra médicos. Absolutamente. De jeito nenhum. Eu só estou falando que assim como existem civis, pessoas normais, que não são médicos, e que têm muito conhecimento sobre a cura total do corpo, tem muita gente que não tem qualquer conhecimento disso, porque talvez... inconscientemente, a pessoa necessite daquela doença
como eu sempre falo, os ganhos secundários. E tem muitos médicos que eles não estão fazendo nada de bom para a cabeça da pessoa. E hoje, o número de pessoas que estão doentes da alma, do corpo, espiritual, e eles vão lá para o médico já não tem mais tempo de atender conversando, igual um médico antigo de interior, que ficava batendo papo com você na mesa e tal, conversando sobre sua vida. Mas nunca, jamais deixem de ir no médico. Exatamente, procure o médico, mas quando ele disser para você, olha, isso é da idade, isso não sei o quê, finge que acredita, respeite-o, mas quando você sair de lá, faça a sua oração, peça força para o seu anjo da guarda, coloque-se uma meta na tua vida, algo novo na tua vida para dedicar de corpo e alma com prazer e alegria, algo nobre, que você vai ver se você cura ou não, tá bom? Vamos lá para a agenda? Pois é, hoje, nessa semana, a agenda está muito intensa, viu? Bacana. Apesar que segunda-feira é feriado, então muitas pessoas... Feriados aqui em São Paulo, tá? Aqui no estado de São Paulo é feriado. Então, quem não for viajar... Tem palestra dia 25. Tem tudo. Vamos lá. Hoje, quarta-feira, às hoje, 20 horas... Hein? Hoje. Quarta-feira, às 20 horas... Palestra de linguagem do corpo e leis universais. Isso. Essa palestra é às 20 horas. Tá? Tem que chegar um pouquinho antes das 8 e você vai ligar já lá pro Instituto e pegar as informações. Amanhã, quinta-feira, dia 21, às 14 horas, a mesma palestra de hoje à noite. Então, quem não puder ir hoje à noite, tem amanhã à tarde para poder ir, né? Isso. E amanhã também à noite vai ser a palestra para o signo de Aquário. Aí, Aquário! Somente os aquarianos eu serão sou permitidos a entrada, apesar que já me ligaram pessoas que trabalham com o público, querendo a oportunidade de assistir todos os signos para poderem saber. Mas por enquanto ainda não dá. Nós vamos fazer na segunda rodada. Que me pediram isso. Tá. Ainda é inviável devido à capacidade do espaço. Porque é isso, é por causa do espaço, exatamente. E na sexta-feira, dia 22, às 20 horas, palestra Aprenda a Afastar e Se Proteger das Energias Negativas e de Obsessores comigo. Isso. Para quem já conhece as palestras do Luiz Cairo, sabe que essa palestra é extremamente importante para você entender que não só o físico que você tem que tratar, você precisa perceber os tipos de energias que estão na sua casa, os tipos de energias que estão ao redor do seu corpo, que emanando para os seus filhos, emanando para os seus animais. Então o Lu, na palestra de sexta-feira agora, às 8 da noite, ele vai ensinar você a afastar e se proteger das energias negativas e dos obsessores, com muito respeito. São técnicas simples e ele vai ensinar você a deixar sua casa, não é feng shui não, é o tempo todo explicando coisas de você mesmo. Você vai ficar impressionado com quantas coisas simples que você pode fazer para viver protegido espiritualmente, para viver em contato com energias positivas. É muito legal, vai ser sexta-feira agora. Isso. Só lembrando que se você tiver alguma criancinha, bebezinho, uma criancinha que precisa de uma bênção, né? Então o Lu, ele faz, ele benze, claro, gratuitamente, criancinhas que precisam de uma força, e as crianças, eu acho tão bonitinha, elas olham acima da cabeça do Lu, impressionante, não, eu fico impressionada, cada um com seu dom, né, cada um com a sua tarefa, chega aquelas criancinhas no colo, lá no Instituto, na Vila Mariana, e às vezes ela tá malzinha, né, ou às vezes ela tá rebelde, quando ela encontra o Lu, que o Lu chega de avental branco, não é? Ela olha pra cara do Lu, e o Lu tá sério, normal ali na recepção. Ela olha pra cima da cabeça do Lu e começa a rir. E quer ir no colo dele. Aí eu falei pro Lu assim baixinho, Lu, o seu mentor deve ser o palhaço, deve ser né? uma bola de palhaço, dá uma bola Tem bola vermelha no no nariz, que as crianças dão risada. Então leva a sua criança lá, marca a hora, viu, gente? Ó, no sábado, dia 23, das 10 às 18, vai haver um workshop, né, um mini curso de linguagem do corpo.
que é onde a Cris vai tirar todas as suas dúvidas, porque o curso longo é o que terminou agora em dezembro, eles são 5 meses. Então a Cris vai fazer um workshop de linguagem do corpo no sábado. É bem intenso. É bem intenso, ele é um compactão. Tem vivências, sabe? É bem tudo. forte, assim, vocês podem fazer pergunta, é bem interativo. Para quem não curso. for viajar, veja que tem um pacotão aí, né? E continuando na segunda-feira, feriado, às 4 da tarde, viu, gente? Ó, se você der uma desculpa aí de que almoçou ou de que não tem tempo, veja, são 4 horas da tarde, não tem como você chegar atrasado. É de prosperidade, amor e saúde. Prosperidade, amor, é como ser feliz no amor, é real. Isso. E a saúde pela linguagem do corpo. Lembrando também que dia 3 de fevereiro inicia-se o curso de meditação, cura e ascensão com linguagem do corpo e com o poder das cores na sua vida. Isso. Esse curso tem duração de 4 meses e ele será realizado todas as quartas-feiras, às 14 ou às 20 horas. E não pode de jeito nenhum faltar no primeiro dia de aula, Mais viu? informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Hã? Entendeu? www.linguagemdocorpo.com.br ou então liga. Ou 5082-2822. Pegou? Como é que é? 5082-2822. E quer saber mais sobre as nossas expedições ao Egito e o Peru? Ligue também lá no Instituto no 5082-2822 que você será dirigido ao... Isso. a nossa Gente, agência sabática. julho, Peru, setembro, Egito. Gente, muito obrigada. Um feliz ano novo novamente. Que Deus ilumine você, sua família e todo o nosso planeta. Muito obrigada e paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, gente, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Pedrão, bom te ver. Bom te ver, toda hora eles somem, né? Eles fazem como é que é a escala, como é que... ele tá lendo meu livro lá, do Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Bom. Gente, um bom dia pra vocês. Começa o teu dia levantando a cabeça. Olha pra cima. Quantas vezes eu falei nos programas que é para olhar para o alto? Não, mas não é fictício, não. Coloca mesmo seus olhos para cima, que começa a melhorar o sistema nervoso central, que elimina a depressão. Isso é PNL, viu? Então, o nervo óptico, quando você movimenta ele para baixo o tempo todo, você acaba caindo em depressão e não sabe por quê. Fica mal-humorado, sem disposição física e mental, tem que olhar para cima. E essas pessoas que andam com o celular o tempo todo? Pois é, isso que a gente fala o tempo todo. Nós já falamos assim, isso. É uma necessidade muito estranha de caminhar o tempo todo com foninho de ouvido e o tempo todo olhando para o celular, assim, fora do mundo. Não aceita o mundo, não quer olhar ao redor, não quer perceber outras pessoas, não quer perceber o mundo. Então, assim, tenta viver um pouquinho, assim, dá um tempo, guarda o celular e anda pela rua olhando, observando as coisas. Fica no aqui e agora, não foge do teu mundo, viu? Não foge até de você mesmo. Porque quando você ouve música o tempo todo, ou filminho o tempo todo, você acaba fugindo dos seus próprios pensamentos. E os seus pensamentos, eles são a indicação daquilo que você tem de sentimentos e de crenças. Se você não se permite perceber que tipo de pensamentos você tem durante o dia, você também não sabe que karma, né? Ou seja, causa e efeito que você está jogando para frente para colher depois. Porque pensamento é força criadora. Quando eu falo nos programas que todas as doenças têm cura, em qualquer idade, em qualquer época, muita gente, infelizmente, diz que eu sou sonhadora, otimista demais.
Como pode dizer isso, não é? Isso já não é mais questão de fé, isso já é questão de conhecimento. Se você estudar profundamente o pensamento e as emoções quimicamente que atua sobre o organismo, sobre as glândulas, sobre as enzimas do corpo, você verá que não é só fé. Claro que eu tenho fé. Graças a Deus, eu tenho muita fé. Sim, eu não vou desistir. Eu acredito no melhor. Eu acredito no meu país. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que todo mundo quebra a cara, volta a fazer besteira, mas depois se levanta e entende o certo e o errado. Todo mundo. Agora, se você perde a fé nas pessoas, se você foge das pessoas, se você quer mandar em todo mundo porque teus pensamentos são os melhores, então você já está fora da casinha. Claro que doenças, ontem foi muito bonita a palestra dos capricornianos, né? Ontem estava lotado de capricornianos e... Agora, quinta-feira... Agora é aquário. É de aquário, né? Quinta-feira, às 8 da noite agora, lá na Vila Mariana, são todos os aquarianos. Se inscrevam, hein? No dia 28, os piscianos. E foi magnífica, porque... Todos aqueles capricornianos que tem uma fama danada, né? Ontem, aquela fama de... 28, Lu. Você fez uma cara... 28. Você vai começar de novo? Pra caramba, holístico, espiritualizado, que não só tem fé, mas ele tem conhecimento de que seu pensamento explora o seu corpo, produz enzimas. E ele mesmo receita para você tirar férias, ele receita para você se amar mais, tomar um tranquilizante natural, de você mudar de vida. Tem muito médico que fala, você está infeliz com a sua vida. Procure um psicólogo. Tá cheio de médico assim, que sabe que aquilo é da cabeça. Não, eu ia falar que aquela capa branca tem um poder de sugestionamento. O avental branco, né? É aquele avental branco. Tem um poder de sugestionamento tremendo. Se chama alfagenia, exatamente, que é hipnose. Então, você vê alguém de avental branco, parece que tem um certo poder no inconsciente. E tem, porque isso é ensinado desde criança, né? Você vê, olha, tanto olha só, o que eu vou falar, quem tem cachorro e gato sabe o que eu vou falar. Quando você chega, tem animais que quando vê o veterinário vestido de avental branco ou de branco, eles ficam apavorados, porque sabe o que é aquilo. Sabe que vai invadir o corpinho dele. Sabe que vai talvez machucar, ou que vai perder a privacidade. Quando o veterinário vem com roupa normal, eles ficam quietinhos. Então, realmente, o poder do avental branco, até os animais sabem que aquela pessoa é poderosa e vai dominar, né? Então, gente, eu não estou falando contra médicos. Absolutamente. De jeito nenhum. Eu só estou falando que assim como existem civis, pessoas normais, que não são médicos, e que têm muito conhecimento sobre a cura total do corpo, tem muita gente que não tem qualquer conhecimento disso, porque talvez, inconscientemente, a pessoa necessite daquela doença, como eu sempre falo, os ganhos secundários. E tem muitos médicos que eles não estão fazendo nada de bom para a cabeça da pessoa. E hoje, o número de pessoas que estão doentes da alma, do corpo, espiritual, e eles vão lá para o médico já não tem mais tempo de atender conversando, igual um médico antigo de interior, que ficava batendo papo com você na mesa e tal, conversando sobre sua vida. Mas nunca, jamais deixem de ir no médico. Exatamente, procure o médico, mas quando ele disser para você, olha, isso é da idade, isso não sei o quê, finge que acredita, respeite-o, mas quando você sair de lá, faça a sua oração, peça força para o seu anjo da guarda, coloque-se uma meta na tua vida, algo novo na tua vida para dedicar de corpo e alma com prazer e alegria, algo nobre, que você vai ver se você cura ou não, tá bom? Vamos lá para a agenda? Pois é, hoje, nessa semana, a agenda está muito intensa, viu? Bacana. Apesar que segunda-feira é feriado, então muitas pessoas... Feriados aqui em São Paulo, tá? Aqui no estado de São Paulo é feriado. Então, quem não for viajar... Tem palestra dia 25. Tem tudo. Vamos lá. Hoje, quarta-feira, às 20 horas. Hoje. Quarta-feira, às 20 horas, palestra de linguagem do corpo e leis universais. Isso. Essa palestra é às 20 horas.
Tá? Tem que chegar um pouquinho mais antes cedo, das 8 e você vai ligar já lá pro Instituto e pegar as informações. Amanhã, quinta-feira, dia 21, às 14 horas, a mesma palestra de hoje à noite. Então, quem não puder ir hoje à noite, tem Amanhã à amanhã tarde. à tarde para poder ir, né? Isso. E amanhã também à noite vai ser a palestra para o signo de Aquário. Aí, Aquário! Somente os aquarianos Eu serão sou, permitidos a entrada, apesar que já me ligaram pessoas que trabalham com o público, querendo a oportunidade de assistir todos os signos para poderem saber. Mas por enquanto ainda não dá nós isso. vamos fazer na Eu tô falando segunda para pessoas que rodada. me pediram isso. Tá. Ainda é inviável devido à capacidade do espaço. Porque entende? isso, é por causa do espaço, exatamente. exatamente. E na sexta-feira, dia 22, às 20 horas, palestra Aprenda a Afastar e se Proteger das Energias Negativas e de... Cantando, sendo dentista que lida com boca, e automaticamente a pessoa vai parando de beber, parando de fumar, parando de ter bulimia, compulsão alimentar ou qualquer outra porcariada pela boca. Ou seja, começa a diminuir até as agressividades verbais. Ou, se a pessoa era travada e não conseguia falar com ninguém, devido a essas falta de maternagem perfeita, né, de 0 a 2 anos, então o calado de tudo, ele também é um orador. É que ele está com alguma coisa negativa na fala. E quando você olha o mapa astrológico da pessoa, que está travada, que ela não fala, é tímida, não gagueja ou é fanha, não importa. Você vê lá um Mercúrio queimado, mas isso é com a Serena Salgado, É com Tadeu. é com Tadeu, é com Alisson, né? Que o programa aqui é de linguagem do corpo. Só que a linguagem do corpo associada à astrologia. Por quê? Porque a astrologia fala do corpo, do movimento, da saúde, das características físicas. E é milenar. E os planetas todos têm influência na nossa saúde, na nossa vida, devido aos minerais, né? Tem. Por mais, tá? Por mais que os religiosos não queiram aceitar que esses conhecimentos fazem parte de Deus, a gente continua ensinando. Por quê? Se as pessoas perderem o medo de olhar a verdade, elas vão ver que Jesus, Buda, trocentas pessoas sensacionais que Deus colocou na Terra, conhecia tudo isso, né? E aí as pessoas vão sendo tiradas, não pode mais ter esses conhecimentos, porque quanto mais você conhece sobre você, e sabe que existe cura, e sabe que existe um poder interno, você não vai mais precisar de remédios. Você não vai mais precisar de hospitais. E isso não é nada bom para muita gente. Então, existe... Não, os pessoal fala aí da conspiração, não sei o que, tá? Vamos esquecer esse negócio. Mas que existe, sim, um produto que manipula por baixo para que as pessoas se mantenham doentes, é uma realidade. Quando a gente chega... Infelizmente, muitos médicos, infelizmente... Porque tem muitos médicos já atualizados, francos, sinceros, estudados, conhecedores de que a mente mata, que a mente cura. Tem um monte. Nós temos vários. Um monte. Lá no Instituto tem um monte. Agora, muitos médicos que só acreditam na doença. Eles não acreditam na cura. E eles acham mesmo que aquilo que eles estudaram chega naquele limite e não tem mais jeito. Então... Quando você chega em alguns médicos e que eles limitam a tua vida, e eles decretam que por causa da tua idade, decretaram. Né? Ah, você tem tal idade? Os ossos ficam assim mesmo. Quantos anos você tem? Aí você fala a idade, ferrou, né? Começa a deteriorar. Tá deteriorando, é assim mesmo, nessa idade é assim mesmo. O que acontece com uma pessoa que não tem autoconhecimento, que não tem fé e que não conhece a metafísica da saúde ou a linguagem do corpo, que é a mesma coisa? Ela acredita no médico. E ela vai destruindo a vida dela e ela passa a se cuidar exageradamente, já com uma leve depressão. Por quê? Alguma coisa foi tirada dela. Foi tirada uma parte da vida, da juventude dela, porque o médico disse, olha, isto é assim mesmo. Daqui para frente é usar prótese. Daqui para frente é óculos. Daqui para frente é você tomar remédio para... Sabe? Gente, por favor, por favor, por favor. Cada vez que um médico disser isso para você,
Respeite-o porque ele não tem culpa. Ele mesmo, ele é doente da cabeça, tá? Os médicos estão doentes da alma. Claro que grandes médicos, centenas de médicos pelo mundo, já não estão mais doentes da alma. Eles acreditam que o ser humano tem recuperação, mesmo quando outros dizem que aquilo não tem mais jeito. E aqui no Brasil tem médico... Ai, eu não falei pra você já... Ah, tá vendo? Olha, Você fui nem olhou deixado o pra site. trás. Olha o site, menino. Ele fez uma cara tipo, que isso? Que Dia dia 28. Vai que eu marquei reiniciar ontem. a sequência do signo. A maratona zodiacal, né? É que, olha, foi um sucesso. Foi um sucesso, lotou o Eu salão. recebi muitos e-mails das pessoas. Quando vai ter de novo a tal signo? Agora vai Então, recomeçar. Maravilha. E ontem foi bonito, porque 4 pessoas faziam aniversário ontem. E aí todo mundo cantou parabéns, e só capricornianos. Gente... eu sempre pego no pé dos capricórnios, né? Que eles são meio serião e tal, e friozão, porque eles são as estruturas, eles são os professores. Mas quando juntou ontem quase 70, né? Quase 70 capricornianos, meu... Como eles são palhaços. Gente, o bom humor do Capricórnio é de invejar. Olha, Sagitário que se cuide. Porque foi a palestra de Sagitário e foi muito gracinha também. Todas as palestras, Bom, né? Assim... Quando você fez a nossa, você teve que usar óculos escuros, né? De leão. O brilho solar era Ai, muito como vocês grande. são bestas. Olha só. Gente, não, do leão eu já falei aqui que eu fiquei surpresa, porque todo mundo quietinho. Parecia um monte de gatinho no auditório, né? Agora, gente, é maravilhoso quando você consegue juntar várias pessoas a fins de se conhecer melhor. Porque você pode fazer terapia, fazer o seu mapa, que é importante e necessário, mas quando a gente fala especificamente de você para pensar e ver pessoas que fazem as mesmas coisas que você sentado do teu lado. E aí você, quando eu vou falando, né, tem uns que falam, não, eu não sou assim. Aí entra a projeção, né? Entra a projeção e entra aquela coisa de negação. Aí eu começo a mostrar, mas você faz isto e isto e isto. Ah, sim, isso eu faço, que é do signo. Claro que muda, aparentemente muda alguma coisa por causa do ascendente, da lua e tal. Mas o tópico, linha do signo, isso é uma influência. Então é fantástico, porque Deus fez tudo tão perfeito, fez um sincronismo, e cada um, porque assim, nós somos agentes de Deus, Sim. né? Aí Deus falou assim, olha, você vai ser de leão, e você vai fazer um monte de coisa aí pra azucrinar o povo. É verdade. Não é? E aí o escorpião ali, né, o Pedro, vai ficar quietinho, observando e questionando, porque enquanto as pessoas aceitam tudo, o escorpião não aceita não. Ele quer ver novo e ninguém manda no escorpião. E ele é livre. E aí ele se recua. Aí ele finge que está preso, mas ele gosta da liberdade total. Aí vem o outro. Então, quando junta todo mundo, e um fica mais meigo, o outro mais firme, o outro mais livre, o outro mais preso, o que acontece? Formam essas 12 energias fantásticas. São 12 energias que, se elas se compreenderem e aprenderem umas com as outras, elas verão que o que falta em um, o outro tem. E quem tem que ir avante, vai para frente. Quem tem que ficar segurando o povo lá atrás, fica lá atrás. Então é um grupo, é uma egrégora que trabalha. Não tem nada no universo, não tem crença nenhuma e não tem nada na Terra que seja à toa. Com certeza. Não tem, tudo tem um porquê. O universo é muito justo. É muito lindo. A engrenagem do É uma universo, engrenagem, quando ela você usou a gira, palavra. Ela encaixa perfeita, tudo. Por coisas que você não vê, a engrenagem encaixou ali. Acho que Impressionante. todo mundo tinha que estudar astrologia. É verdade. Olha só, astrologia e medicina. Posso falar uma coisa? Fala. Você falou sobre o mapa, né? Uma pessoa querida que foi pai recentemente, o mapa, né? Logo assim, me pediram para eu fazer, logo quando nascesse, o mapa da criança, né? Então, no dia, ali na hora, a gente fez tal. E passei para o astrólogo depois, né? Que foi o Tadeu, que ele foi... Revisão profunda. Ele fez uma explicação técnica, né? Que embora você já tivesse feito, né? A Cris já tinha feito. Estava escrito assim, que ele vai ser um grande líder, dirigente de multidões,
comunicação, enfim, o mapa muito forte na área de comunicação. Mas, para acontecer isso, teria que haver um gatilho, né? Aí, para ele conseguir chegar a isso, ele teria que desmamar logo cedo. Antes dos 2 anos de idade. 2 anos de idade. E eu brinquei com a pessoa, com o pai da criança, e falei, olha, o mapa dele é assim, assim, assado, provavelmente tem que fazer isso, isso, isso. 1 mês de nascido, a mãe teve um problema, teve que ir para o hospital e não pôde dar mais mamar para a criança. Pronto, consumou. Aí Que legal. entrou mamadeira. Aí quando eu falei para a pessoa, olha, você viu, o mapa se conscientizou, né, ele se concretizou. Não, não pode, não sei o quê. Mas o universo é justo. Não tem nada não errado. Não tem nada errado. É impressionante. Foi para mamadeira, não pôde mais mamar. Deixa eu pro mapa explicar. se Isso daí que você concretizar. falou, muita gente que já estuda isso entendeu. Mas algumas pessoas não eu estão sei. Então entendendo. explica, por favor. favor. Assim, olha só. Existem as fases de desenvolvimento das crianças, segundo a psicanálise e O seu livro tudo. explica no volume 3. Isso, exatamente. E de 0 a 2 anos de idade é a fase oral. Isso é uma ciência, né? Então, a criança, nessa época, é muito importante como dar de mamar. Então, seja na mamadeira, seja no peito, a mamãe tem que ficar olhando nos olhinhos da criança, que eu já falei milhões de vezes isso, tá nos meus livros, para que a criança não seja obesa e tem que olhar nos olhos e não pode conversar com ninguém, tem que se isolar para poder dar de mamar nesses 2 primeiros anos, que a criança precisa só daquela pessoa que dá de mamar. E se rompe a mamada repentinamente nesse período, que não completa, não fecha uma gestalt que a gente fala, né? Essa criança, ela fica sentindo uma falta de algo. É como se tivessem tirado o direito dela mamar e ter o prazer dela até a finalização para entrar de 2 a 4 anos, que é a outra fase. Então, quando rompe a mamada, fica no inconsciente da criança uma coisa incompleta. E fica a coisa da boca. Então, tudo será pela boca. Ou seja, lado negativo da fase oral... Isso que eu ia perguntar, né? Olha só, o lado negativo, quando a mamada foi cortada, quando a mamãe não pôde dar de mamar, quando tinha muita confusão, bagunça, não tinha os olhos da mamãe, quando porcariada de 0 a 2 anos, a criança vai ser gritona, bocuda, ou fechada de tudo que não fala com ninguém, ou rói unhas, né? Ou tem compulsão alimentar. Ou vícios. Vícios pela boca. Cigarro, alcoolismo. Maconha e outras coisas. Exatamente. Esse é o lado negativo. É o lado negativo. É aquele que busca o prazer do bico do peito da mãe para sempre, através das drogas que vão pela boca. Então é bem interessante que quando essas pessoas começam a ter autoconhecimento e elas entendem que no mapa delas, elas teriam que dar palestras, cantar, ser dentista, professor, palestrante, comunicador de rádio, né? Então, nós começamos a partir você, a enfermeira que dava mamadeira para você, porque mamãe, você ficou doentinho, ficou no hospital quando nasceu, não foi? Foi hérnia, né? Com 15 dias eu operei a hérnia, com mais 15 eu operei do outro lado. E mamãe ia de vez em quando no hospital ali todo dia e tal. E aí ele foi amamentado por uma enfermeira maravilhosa que chamava ele de... eu vou dar um apelido, Sansão. Olha só, gente, o Pedro... Tudo vai te chamar de Sansão. Mas eu era agora. bebê, viu, Pedro? Bebezinho. Bom, é por causa dos cabelinhos, que era tudo grandão. E olha só, quando uma pessoa começa a entender quem ela é, o que ela precisa fazer, o que ela gosta verdadeiramente, no caso da fase oral, então ela vai em direção a se comunicar, a fazer coisas artísticas falando, se comunicando,